E aí pessoal do Mundo do Carro, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do Volkswagen Up, ele mesmo, ele que virou um carro esportivo no Brasil, né? Mesmo sendo um super compacto, ele caiu no agrado dos jovens, né? Por ter um motor forte, um motor 1.0 turbo, que é o TSI. É um carro muito leve, com um motor com muito torque e um motor com uma potência muito boa. Então o carro ele é muito esperto e o que é o mais importante, ele é um carro extremamente econômico. Bom, então para a gente começar, essa versão é uma versão 2019, é a versão Connect, é a TSI, motor TSI. Então ele rende original 105 cavalos no etanol com 16,8 kg de torque, que para o motor 1.0 é um número incrível, né? Então se a gente comparar, por exemplo, que eu sei de cabeça, em 2015 o motor 1.6, 4 cilindros, rendia 16,5 kg, o motor 1.0, 3 cilindros, rendendo, tudo bem, sobrealimentado com uma turbina, rendendo 16,8 kg de torque, é muito interessante. Ainda mais levando em consideração um carro que pesa 1.000 kg, 1.001 kg, de acordo com a Volkswagen. Então a relação peso-potência é muito boa, e isso resulta em desempenho e economia de combustível. O 0 a 100, já que eu estou falando de performance, é em 9,4 segundos. A velocidade máxima dele, divulgado pela Volkswagen, é de 183 km por hora, mas vocês com certeza devem ter visto vários vídeos no YouTube deles passando muito essa velocidade, ainda mais se estiver reprogramado, aí essa velocidade, por incrível que pareça, está passando dos 200 km por hora num carro desse porte, é bem interessante. Bom, no modelo avaliado, que é um Up Connect, ou mesmo se for a Extreme, vai mudar o desenho da roda, mas ambas são aro 15, calçando pneus 185/60. Tá? Então até dou ressalto um pouco, que são pneus finos. Claro que a proposta do carro não é esportividade, mas é que se você empolgar e acelerar porque ele tem um motor forte, eu chamo um pouco de atenção para o controle do carro. Por ser um carro leve, se você estiver na rodovia, por exemplo, usando um pouco mais do que deve do carro, por ter um pneu fino e ser um carro leve, fique esperto, tá? Ele não tem tanta estabilidade assim. É um carro bom, mas ele tem uma tendência maior de você perder um pouco o controle, devido a essas duas características, de ser muito leve e um pneu fino. Ainda falando um pedacinho, uma coisinha do motor que é bem interessante, é que é um motor com muita tecnologia, tá? Por exemplo, ele não tem, o intercooler dele é o water cooler, que não é aquele intercooler que fica na frente do radiador para esfriar o ar que vem comprimido da turbina. Ele é um intercooler que fica na própria caixa de ignição, tá? E ele é refrigerado por água. Então, na época foi uma novidade bem interessante de motores, né? Pra gente, ninguém estava acostumado com isso, não no meu conhecimento. Prova que a Volkswagen investiu muito nesses motores, né? Na linha TSI inteira, desde o 1.0, passando pelo 1.4, pelo 2.0. São carros com muita tecnologia e eles são muito resistentes também. O que a gente tem que chamar atenção e tomar um pouco de cuidado, pessoal, lembrando que, como a gente está falando de motores com bastante tecnologia e sobrealimentados com turbina, você tem itens que, quando você for fazer uma revisão mais no futuro, eles serão mais caros. Então, por exemplo, o bico injetor de injeção direta é mais caro, bomba de combustível, tem bomba de alta, tem vários itens que, por ser um motor turbo com bastante tecnologia, obviamente o custo ele vai ser maior, e em alguns casos bem maior. Tá? Então é um ponto para chamar a atenção, porque às vezes você compra um Up usado, sem saber procedência, você imagina que a manutenção seja de um carro popular, mas aí o motor, depende do que tiver que arrumar, tiver que fazer manutenção, não vai ser de carro popular o preço não, ele vai ser bem salgado. Passando um pouquinho para a parte interna, o Up ele impressiona pelo espaço. Claro que você não vai cobrar o espaço de um sedã dentro de um Up, mas se você ajustar o banco de forma correta, lá atrás você não sacrifica o cara de trás não. Você não espere um super espaço, mas ele é bem espaçoso pelo tamanho, pela proposta, né? Quando você olha o carro é bem legal, bem interessante sim. O banco da frente ele tem regulagem de altura para o motorista. Tá? Ele tem o formato que a Volkswagen chama de One Shape, que não tem aquela divisória que levanta o encosto de cabeça. Ele é uma coisa só, né? um encosto direto, que dá um visual de esportividade para o carro.
falando um pouco do volante, ele tem um volante multifuncional, tá? Que é legal para a categoria, um volante bem bonito, que até equipa, se não estiver enganado, alguns carros da categoria de cima. Então é um volante bem completo. O painel é um painel, digamos que um pouco simples, mas para o carro é mais que suficiente. Ele tem um computador de bordo, aquelas funções básicas de consumo médio, consumo instantâneo, velocímetro digital, tem autonomia, tem mais algumas outras funções, então ele é bem completinho nesse ponto. Tá? E do lado do volante ali ele tem o som, que é uma telinha de 5 polegadas legal, que comunica com o celular. E inclusive em cima do painel você tem um suporte que já vem de fábrica para você colocar o seu celular ali para ver um GPS, um Spotify, algum outro aplicativo. E inclusive no próprio suporte tem um USB para já carregar e comunicar com o aparelho de som, que eu acho bem interessante. Passando um pouquinho para o banco de trás, como eu disse, não espere um espaço gigantesco, porque não é a proposta do carro, ele é um carro super compacto, mas impressiona pelo fato de você achar que ele é menor do que ele realmente é. Tá? Ali atrás você tem encosto de cabeça para os 3 ocupantes, mas o cinto traseiro do ocupante do meio, ele é apenas abdominal e não de 3 pontos. Falando um pouquinho de segurança, esse carro ele tem ABS, né, freios ABS com EBD, ele tem controle de tração, que é bem interessante e é legal para esse carro, porque como ele tem um motor forte e por ele ser um pouco leve, você percebe que quando você esforça um pouco mais o carro, ele atua realmente, ele trabalha porque sobra potência para esse carro. Né? Ele tem também os airbags frontais, né, que também hoje em dia é obrigatório, então eu nem preciso citar, mas gosto de comentar. E ele tem a direção elétrica, então é aquela direção muito leve, que facilita muito as manobras e não rouba a energia do motor. Na frente do carro, ele tem aquele charme lá, que é aquele friso vermelho na frente, que dá um ar de esportividade, que é bem legal, eu gosto bastante. E outra coisa, ele tem o DRL, que é aquela luz diurna, só que não é em LED, é uma luz halógena mesmo, mas que já está homologado para ser um DRL. Né? Então, na teoria, você não precisa acender o farol na rodovia, mas eu indico que sempre acenda, porque infelizmente essa autuação por farol apagado na rodovia depende da interpretação de um policial. Então mesmo que o carro possua DRL, eu indico às pessoas que me perguntam a sempre acender para você não ficar nas mãos da interpretação de um policial. O porta-malas, pessoal, ele é um porta-malas pequeno, tá? Ele tem 285 litros. Lembrando que eu falo pequeno porque ele é um carro pequeno, mas se você for comparar mesmo, ele é muito profundo, Então, repetindo, para o tamanho do carro é um porta-malas bem legal também. Mas não espere um porta-malas de um sedã, porque é um carro super compacto. O tanque de combustível possui 50 litros de capacidade, que é grande para a categoria. Então, se a gente falar, por exemplo, de um Honda City, que é um sedã de categoria bem superior que o Up, nem dá para comparar, tá? Mas só para falar que é bem superior, que tem um tanque de 42 litros, no motor 1.5, 4 cilindros, a gente está falando de um Up que é mais econômico e tem um tanque bem maior. Né? Então isso resulta em autonomia, que por sinal é um carro bem econômico. Tá? Eu não tenho média, sinceramente, reais para falar para vocês, mas tem clientes que falam de 18, 19 e já ouvi falar de 20 km com litro na gasolina na rodovia. Mas lembrando, o principal controlador do consumo é o pé do motorista, é ele que comanda o consumo de forma geral. Resumindo, pessoal, é um carro bem legal, é um carro que na categoria de super compactos, particularmente é o meu preferido, tá? Sem querer falar bem nem mal de ninguém, mas Mob, Kwid e o Up, eu particularmente ficaria com o Up, ainda mais que tem a opção de TSI, né? Que acaba tendo uma resposta bem mais rápida e interessante. Mas é um carro que eu indico, é um carro bem legal, um carro bem econômico, a proposta de uso diário é muito boa. Tá? Isso não evita que você pegue a rodovia com poucas pessoas, mas ele vai se dar super bem também. Então é um carro bem interessante e que vale a pena ser lembrado na hora de trocar de carro, com a ideia de um carro apenas urbano. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Se você não conhece o canal, se inscreve no Mundo Carro. Se você já conhece, dá o like para ajudar a gente. E mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a próxima.